Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar com a música Quanta Luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, pessoal. Nós aqui estamos novamente com essa oportunidade de encontro. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela oportunidade, procuramos estar sempre reunidos nessas fraternais atividades que nos levam a essa oportunidade de trabalho. Em nome do Mestre, nós fazemos parte do grupo de assistência espiritual e vibracional à saúde, que atua lá no Centro Espírita Razim, na Bela Vista. E esse encontro nosso é para fazermos vibrações por aqueles que estão passando pelas provas da doença física, algumas outras formas também ligadas ao espírito e à energia do corpo. Então nós vamos aproveitar esse instante pedindo a Dinalva, nossa companheira, que traga a oração para este dia. Boa noite a todos. A prece de hoje é de Bezerra de Menezes. Ingredientes do êxito. Capacitemo-nos cada vez mais e compreendamos de que a obra não nos pertence, e sim ao Senhor, que nos utiliza por instrumentos. À vista disso, é firmados em semelhante convicção, que compreendemos que a fidelidade é o ingrediente de base para o êxito. Entender a todos e auxiliar a todos, abençoando e construindo sempre. E guardar, sobretudo, a certeza de que o serviço e o amor devem constituir as margens de nosso caminho para frente. Que assim seja. Então vamos pedindo ao Mestre Jesus que nos ilumine neste momento, para que essa luz envolva todo o espaço do nosso lar com muito amor, com muita esperança, com muita fé. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, que esteja conosco
auxiliando-nos na limpeza espiritual e vibracional do nosso lar, trazendo fé e esperança, trazendo alegria aos nossos corações e a todos que fazem parte dessa família que nos une na terra, muitas vezes pelos laços consanguíneos, outras pelos laços do espírito, que convive vida após vida, esperança, experiência após experiência, sempre com a esperança de melhorar, de reunirmos-nos novamente a cada jornada. Isso sempre acontece conosco. Vamos pedindo para que esses amigos envolvam o nosso lar neste momento, espalhando por toda a casa a paz, a esperança, a fé. Vamos, através do amor, sentindo essa energia que nos envolve, pedindo a Jesus, nosso irmão maior, que seja conosco, auxiliando também nas questões da saúde física, da saúde espiritual, da saúde moral, para que aqueles que passam em nossos pensamentos sejam abraçados com muito amor. Com as palavras dele, iniciamos dizendo: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos assim também envolvendo novamente a nossa companheira Dinalva com o amparo de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Pedimos a ele que nos auxilie, a sua oração nos ajuda a ligarmos-nos às suas equipes. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faz, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Novamente, boa noite. Hoje nós temos um tema interessante. Vamos convidar a Luísa para vir aqui para junto de nós. Vamos falar a respeito justamente desses laços espirituais entre nós e a nossa família. Boa noite, Luísa. Boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo chama Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a gente vai falar especialmente sobre o item: os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. A gente vai falar um pouquinho sobre esses dois pontos de vista, né? E para começar, eu queria trazer uma reflexão sobre os nossos lares. Os nossos lares,
eles são um ponto de encontro. Um ponto de encontro. Então, a gente conversa lá com a espiritualidade, entende com os espíritos responsáveis pela nossa reencarnação quem serão aqueles espíritos queridos, ou, às vezes, não tão queridos, que vão ser os nossos instrumentos, né, da nossa encarnação, que vão ser os nossos instrutores daquela nova reencarnação. E aí, a gente vai entender um pouquinho mais hoje sobre como que funciona esses vínculos, né, com a família. Então, primeiro, a gente vai falar aqui do ponto de vista espírita e também de outros pontos de vista, né, de outras religiões que acreditam numa única existência. Então, já sempre fazendo paralelos, tá? Do ponto de vista espírita, os laços de família, eles não se destroem nunca, eles só se fortalecem, eles sempre, reencarnação após reencarnação, esses laços vão se estreitando, vão melhorando, vão se fortalecendo um com o outro. Então, se a gente imagina que só tem uma vida, que não existe a reencarnação, a gente imagina que o destino dessas almas, desses espíritos, né, segundo algumas igrejas, é que você morre e vai ou para o céu ou para o inferno. E se você tiver a mesma sorte que o seu parente de ir para o mesmo lugar, você vai se reencontrar. Se você não tiver os mesmos comportamentos e atitudes que te levem para o mesmo lugar, você nunca mais verá o seu parente, o seu ente querido, né? Então, aqui no Espiritismo, a gente veio desmistificar esses encontros, desencontros, como é que funciona. Então, vamos entender assim, no espaço, né, na erraticidade, enquanto somos espíritos, né, desencarnados, os espíritos, eles formam grupos, ou mesmo famílias, entrelaçados por afeição, pela simpatia e mesmo pela semelhança de inclinações. Então, são pessoas, vamos chamar, parecidas, né? Que se gostam e que se agrupam, tá? E aí, quando vem uma encarnação, um espírito sai desse grupo familiar e reencarna aqui na Terra, né? Então, essa reencarnação é uma separação momentânea, certo? Mas quando ele retorna para o plano espiritual, eles se reencontram. Então, é um vínculo eterno. Não é um vínculo só durante essa vida, né? E é momentâneo. E aí, esse espírito, ele pode reencarnar na mesma família, né? Ou não. Ou não. Então, quando vem na mesma família, é para quê? Qual é a finalidade? É para se ajudar. É para trabalhar junto, pelo adiantamento junto, porque quando a gente se gosta, a gente quer que todo mundo cresça junto, não é? Então, a ajuda de quem se ama se ajuda muito a crescer. Então, sempre tem espíritos na Terra afins a nós, na nossa família, para nos ajudar. E essas afeições espirituais, elas só são realmente duradouras quando elas são espirituais, ou seja, quando elas não são de natureza carnal. O que é de natureza carnal? É quando, assim, a gente se une só por questões materiais, por exemplo. Eu estou com ele só pelo dinheiro, sabe? Realmente não tem interesse, não tem amor, né? É só uma questão material ou de casamento por interesse, enfim. Essas uniões que realmente têm somente os interesses da Terra, essas realmente não continuam na espiritualidade, elas terminam aqui, né? Agora, também a gente consegue identificar várias famílias em que, por exemplo, algum integrante dessa família parece aquela ovelha negra,
Parece que é totalmente diferente, que tem gostos diferentes, caráter diferente, né? E a gente fica se questionando, puxa vida, parece que essa pessoa nem é dessa família. E pode ser que não seja mesmo, espiritualmente falando. Pode ser que realmente ela veio para essa família para ensinar, para aprender, para trocas, até mesmo para acertar questões, pode ser do inimigo, ou enfim, então, para fazer essa troca, né? E muitas vezes também para servir de prova. Então, esses espíritos antipáticos ou estranhos, eles vêm junto de outra família espiritual como meio de progresso, né? Os maus se melhoram através do amor dos bons. E o caráter desses maus vai se abrandando e as antipatias se vão. Isso é caridade. É o momento em que a gente ajuda outros espíritos dentro da nossa própria família. E, de fato, a gente também pode ser que alguém tenha dúvida, então tá. Então, se minha família espiritual está lá na espiritualidade gigante e também está aqui, deve ser uma família enorme. Quando eu chegar lá, eu vou ter o quê? 10 pais, 20 mães, 1 milhão de filhos. Como é que funciona isso, né? E às vezes o nosso pensamento egoísta mesmo pensa, puxa vida, mas se eu tiver 10, 20 mães, né, não vou dar aquele mesmo valor que se eu tiver uma só. Mas isso é um pouco egoísta, né? Afinal, a gente tem um coração enorme e a gente é capaz de amar infinitamente, né? O que acontece é que não é que necessariamente a gente vai ter essa quantidade de parentes nessa forma. Muitos dos nossos espíritos familiares vêm como mãe, depois vêm como pai, depois vêm como filho, depois vêm como neto. Então, o grupo em si, né, não é tão gigante quanto a gente está imaginando. É grande, sim, e é maravilhoso pensar nisso, pelo menos para mim me dá um quentinho no meu coração, no sentido de que tem muita gente querendo o meu bem e que está trabalhando junto comigo, seja encarnada ou desencarnada, para a minha evolução, né? Então, é muito importante a gente pensar que existe esse amparo, né? Então, essa é a doutrina espírita que traz para a gente esse conforto, não é? É um conforto saber que a gente tem esse amparo todo, né? Mas existem outras doutrinas que são anti-reencarnacionistas, e nesse caso, não acreditam na reencarnação. E aí, se não existiu uma encarnação prévia, a alma nasce junto com aquele corpo e morre junto com aquele corpo, né? Então, a filiação fica reduzida só realmente àquela situação, né? Então, esse laço espiritual realmente ficaria restrito àquele núcleo, efetivamente, que veio, né? E aí, no caso quanto a futuro, por exemplo, se, nesse caso das doutrinas antirreencarnacionistas, se você foi para o inferno, lá ficará. Então, se toda a sua família for para o inferno, você encontra todo mundo. Se toda a sua família for para o céu e você for para o inferno, você nunca mais verá, né? Então, nesse caso, existe a ruptura absoluta dos laços de família. Então, enquanto espíritos, nunca mais se verão. E é aí, né, que a reencarnação traz para a gente essa questão do amor, como Deus é misericordioso e amoroso e maravilhoso, que traz para a gente essa infinita possibilidade de caridade, de ajuda mútua, de crescimento em conjunto, né? Então, uma perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados, estreitando cada vez mais os nossos laços de afeição. E através do amor. Então, Jesus trouxe para a gente que o amor é que vai salvar, é a caridade que vai salvar. E é através da reencarnação que a gente vai amando os nossos inimigos, que a gente vai estreitando os laços com aqueles que nos amam, né? E também com os nossos maiores credores, com os nossos inimigos. Essa é a justiça divina, em que a gente se acerte entre nós, entre todos aqueles
que a gente já teve alguma questão, né? Então, nesse ponto de vista, vamos pensar que o nosso lar, o lar mesmo, aquele... Porque a nossa família é grande, né? Tem aqueles tios, aqueles primos que a gente nunca vê. Mas vamos pensar no nosso núcleo pequenininho, né? Do pai, da mãe, do filho, do esposa, do marido, não é? Este é o ponto importante de reajuste, de entendimento. E aí é que nasce a grande e principal necessidade, que é a renúncia, a compreensão. Quando a gente renuncia muitas vezes o nosso egoísmo, o nosso ego, o nosso orgulho, a gente entende mais o outro, a gente acolhe o outro, a gente ouve o outro. E assim a gente vai crescendo junto. E no fim, a gente deixa de adiar os débitos do pretérito, porque aquele núcleo principal é que é a nossa principal responsabilidade nessa vida. Então, que possamos incluir toda a nossa foco, os objetivos da vida em resolver, dissolver as rusgas, os espinhos, os melindres, o nosso orgulho, nossa vaidade, principalmente com o nosso núcleo familiar próximo, para que a gente possa ser cada dia mais feliz, contando com toda essa espiritualidade maravilhosa que está lá torcendo por nós, encarnados e desencarnados. E aí, Cláudio, o que você tem para contar para a gente? Muito boa a sua visão, né? As suas explicações, porque essas questões sempre foram, acho que acontece para todos, né? Sobre como é a nossa família, quem é a nossa família de verdade. E com tantas encarnações que nós devemos ter em estoque, não é? E afinal, desde que o planeta existe, nós estamos, de alguma maneira, aqui no planeta. Ou talvez não, né? Quem sabe? E essas explicações esclarecem por que a família espiritual, que a gente fala de vez em quando, né, usa ela como referência, é tão importante. Por que a gente sente essas diferenças, né, entre as pessoas? Tá? Inclusive porque a gente fala, puxa, às vezes eu gosto tanto de uma pessoa que eu nunca tinha visto, me dou tão bem, e aí você chega lá e quando você vai consultar seu arquivo, suas fichas lá em cima, descobre que aquela pessoa fazia parte em outras jornadas. Né? E às vezes não vem nem como família, às vezes vem como amigo, às vezes vem com aquele chefe que você tem a maior, né, a maior harmonia. Então, os espíritos familiares não necessariamente vêm como família, né? Às vezes aquele melhor amigo que você tem certeza que é, sabe, não é possível que não é meu parente, porque eu tenho tanta afinidade, né? Pode fazer parte do seu círculo familiar, sim. E o ensinamento do Kardec, que ele trouxe, que os espíritos trouxeram a ele, traz muitos esclarecimentos nesse ponto. Explica também, é claro, por essas questões mesmo, que às vezes nós também temos desavença com pessoas, não sabemos por quê, também são parte disso. Por isso a importância de nós, como disse Jesus, né, faz as pazes com o teu próximo enquanto estás a caminho com ele. Porque se nós deixamos aí coisas para resolver depois, nós vamos chegar na próxima encarnação, vamos encontrar aquele probleminha lá sem saber por quê. Então, o melhor de tudo é a gente fazer esses ajustes nessa encarnação, não deixe para amanhã. Então, vamos aproveitar esse momento aí que nós já estamos ligados a esse tema e vamos procurando esquecer todos os problemas do dia a dia, vamos mentalizando as nossas famílias sendo iluminadas. Pedimos a Jesus que ilumine para trazer a paz e a harmonia interior em todos os corações. Pedimos perdão àqueles que, por algum motivo, fizeram parte das nossas desavenças do passado. Se os ofendemos ou se recebemos essa ofensa, nós gostaríamos de fazer as pazes, entrar em paz, em harmonia com esse irmão. Pedimos o seu perdão e também damos o nosso. Vamos pedindo a Jesus que nos ilumine
e estendendo por todos os lares, todos aqueles que nos vêm ao pensamento, uma palavra de carinho, um gesto de afeto. Vamos mentalizando uma luz rosa brilhante que simboliza o amor envolvendo aqueles que necessitam, envolvendo também as pessoas que estão passando pelas provas difíceis da saúde, do Covid, de tantas doenças que a medicina humana não tem capacidade de curar. Somente Jesus consegue nos auxiliar através do entendimento dessas vidas que vivemos e ainda de muitas que viveremos, que temos pela frente, que possamos, através do amor, através do respeito e da paz, possamos avançar nesse caminhar, espalhando essa luz do nosso coração para todo o planeta. Pedimos também pelos idosos, por aqueles que estão nos albergues, nos asilos, nos orfanatos, pelas crianças que estão nas ruas, para que mesmo aqueles que não têm os pais presentes fisicamente possam ser envolvidos com essa luz e que sabemos sempre haverá um irmão, um parente próximo, em espírito, para cuidar dele. E vibramos por essa paz interior em todos os corações. Vamos pedindo a Jesus que ilumine nesse caminhar por onde andarmos, para que sejamos sempre modelo de paz, de esperança, de sabedoria para lidar com as provas e termos palavras de carinho e afeto para aqueles que sofrem. Pedimos a Jesus que ilumine o nosso caminho, também fortalecendo-nos nas provas que teremos que passar, pois sabemos que a jornada terrena é apenas uma pequena fração daquilo que vivemos. Sabemos que as provas que aqui nós passamos, muitas vezes, foram criadas por nós mesmos nesta vida, mas que muitas servem para nós como um prêmio, pois ao vencermos essas barreiras, superamos as dificuldades do passado. Vamos pedindo por aqueles que necessitam e não tem ninguém a quem recorrer. Pedimos também pelos desempregados, pelas pessoas que perderam a sua rota, perderam o seu caminho através dos vícios, sejam os vícios materiais, tão fáceis de serem reconhecidos. E pior ainda, os vícios espirituais, os vícios morais, que muitas vezes são escondidos. Pedimos pelos que estão necessitados de amparo, que estão nas cadeias públicas, aqueles que também estão fora delas, mas que causam mal a todo o planeta, como os governantes, que espalham a guerra, por aqueles que tiram do pobre, tiram do necessitado para acumular sem um motivo. Pedimos para que esses irmãos sejam iluminados, que aqueles espíritos bons possam estar junto com eles para esclarecê-los, para que assim encontrem um novo caminho de fé, de amor, de esperança. Vamos, nesse instante, mentalizando aquele companheiro que está passando por uma doença difícil, para que uma luz possa brilhar ao seu redor. Envolvendo nessa luz, ela vai transpondo os limites da matéria, envolvendo a cada célula, a cada órgão do corpo. Se esse órgão estiver doente, vamos mentalizando para que ele entre na frequência vibratória para a cura, para a recuperação, trocando células, trocando tecidos, refazendo o seu pleno funcionamento para que a saúde possa retornar ao corpo. Vibramos por aqueles cujos órgãos estão danificados ou que a ciência não conhece a cura, para que Jesus, para que Bezerra de Menezes, para que Deus, nosso Pai, permita a sua recuperação plena, com amor, com fé e com bondade. Nesse momento, mentalizamos o nosso corpo perfeito, funcionando plenamente, assim como daqueles que amamos, que não estão próximos de nós ou que estão doentes, para que todos encontrem essa harmonia e possamos transformar o planeta. Vamos, nesse instante, envolvendo novamente a nossa companheira Márcia, para que ela traga essa bela oração de São Francisco, e também, nesse instante, pedimos pelos animaizinhos que estão doentes, pois sabemos que hoje fazem parte das nossas famílias esses seres que são nossos irmãos também, que
que amamos muito e que passam pelas mesmas provas das doenças. Que assim seja. Em seguida, nossa companheira Regina fará a oração de Cáritas. Boa noite. Oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio,
Uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou continuar pintando aqui, mas hoje a pictografia foi sobre a preleção. Agora tem que ter o olhar além do que está desenhado. Esse círculo verde é o nosso círculo encarnado das nossas famílias encarnadas, em que estão abraçados, né, enquanto família. Aí o azul já é o plano espiritual, também familiares que estão tomando conta e protegendo e querendo no nosso bem e nossa evolução. E aqui, este amarelo ainda também é do plano espiritual, só que do plano espiritual superior, porque o que acontece é que nem sempre quem desencarnou, quem ora por nós, quem quer nosso bem, consegue efetivamente ter poderes para nos ajudar, né? Então, a gente também tem espíritos, nossos mentores, protetores, que também zelam por nós, na espiritualidade superior. Então, o amarelo é a espiritualidade superior, aqueles que estão também como espíritos familiares, espíritos que nos querem bem, né, da nossa família espiritual. E, na verdade, esse círculo, ele é de dentro para fora, de fora para dentro. Então, enquanto está encarnado, está assim, mas que ele é retroalimentado através do amor. E é isso que é o que vou desenhar agora. Que é essa retroalimentação através do amor. Então, o amor é o que nos une enquanto família. Que a gente possa estar cada vez mais conectados, amando sem limites, como Jesus nos ensinou. Marcinha, pode cantar uma musiquinha? A música é Encontro e Despedidas, de Milton Nascimento e Fernando Brant. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar,
Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma desta estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. E a plataforma desta estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Gratidão, Marcinha. Essa música tem tudo a ver com a preleção de hoje, que vamos envolvendo neste momento em gratidão, envolvendo todos aqueles nossos irmãos espirituais ligados a nós pelos laços de família, nessa em todas as nossas vidas. Vamos envolvendo em gratidão, envolvendo em amor, em perdão, em união e fraternidade. Vamos nos comprometendo neste momento com nós mesmos e com todos aqueles que estão ao nosso redor, que nos amam, ou que ainda precisamos resolver as nossas desavenças. Vamos nos comprometendo com o amor de Jesus, para que possamos resolver, multiplicar e amar. E assim vamos encerrando os tratamentos do dia de hoje, através da prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus.